Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão teológica central, como a figura de Cristo já aparecia de alguma forma no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a pergunta é essa. Será que dá mesmo para encontrar o personagem principal do Novo Testamento lá nos textos mais antigos de todos? Vamos encarar isso quase como uma investigação, sabe? Como se a gente estivesse desvendando um mistério, procurando pistas que apontam para uma revelação que só viria muito tempo depois. E a nossa investigação começa bem no início da história humana, logo depois daquele evento que a gente conhece como a queda. A cena se passa lá em Gênesis, capítulo 3. É um momento com consequências gigantescas, e é justamente ali, no meio de uma maldição, que a gente encontra o que muitos chamam de o primeiríssimo lampejo de esperança do Evangelho. Olha só para esse versículo. Ele é visto como o primeiro vislumbre do Evangelho em toda a Bíblia. Ele não só estabelece um conflito que vai durar eras, mas, o mais importante, ele promete uma vitória final por meio de um descendente específico da mulher. Esse conceito tem até um nome, proto-evangelho. Basicamente significa primeiro evangelho. A ideia é que essa promessa é a semente de toda a narrativa bíblica, sempre apontando para um descendente prometido que, no fim das contas, iria esmagar a cabeça do inimigo. Ok, agora vamos para o nosso próximo conjunto de pistas. A gente vai ver como essa ideia se desenvolve, mas agora focando em pessoas, em indivíduos cujas vidas serviram como uma espécie de prenúncio vivo do que estava por vir. E para entender isso, a gente precisa conhecer a palavra tipo. É muito importante sacar que não se trata de uma simples comparação. O próprio Novo Testamento vai dizer que essas figuras eram tipos, indicando que as vidas delas foram, de certa forma, preparadas para apontar para Cristo. Pensa só, Adão, como o cabeça da primeira criação, é um tipo de Cristo, o cabeça da nova criação. Isaac, naquela cena do quase sacrifício, é uma imagem fortíssima de um filho inocente sendo oferecido. Moisés, agindo como mediador entre Deus e o povo, aponta para Cristo como mediador definitivo. E tem até Melquisedeque, aquele rei e sacerdote super misterioso, que é um tipo do sacerdócio eterno de Cristo. Cada história adicionava uma nova peça nesse quebra-cabeça. Mas as pistas não estavam só nas pessoas, não. Os rituais religiosos, os objetos sagrados do antigo Israel, tudo isso também funcionava como sombras de uma realidade muito maior que ainda viria. A palavra grega para isso, skia, é perfeita. Pensa numa sombra. Ela te dá o contorno, a forma de um objeto, mas ela não é o objeto real, né? É exatamente essa a função de muitas leis e cerimônias do Antigo Testamento. Elas desenhavam o formato de uma realidade espiritual muito maior. Por exemplo, o Cordeiro da Páscoa, sem defeito, cujo sangue protegeu o povo, é diretamente ligado a Cristo, o Cordeiro de Deus. A serpente de bronze, que curava quem olhava para ela, foi usada pelo próprio Jesus como uma figura da sua crucificação. O tabernáculo, o sistema de sacrifícios, tudo isso era uma prévia, um trailer do evento principal que ainda ia acontecer. Certo, agora vamos juntar as peças. Como é que todas essas pistas, a promessa inicial, as pessoas que eram tipos e os rituais que eram sombras, como tudo isso se encaixa? Como é que o esboço finalmente se torna a obra-prima completa? É aqui que a gente vê a grande virada. De um lado, na antiga aliança, a gente tinha a sombra. Sacrifícios que se repetiam sem parar, feitos por sacerdotes imperfeitos e que no fundo não resolviam o problema do pecado de vez. Eles eram um lembrete constante de que faltava algo. Do outro lado, na nova aliança, vem a realidade, o sacrifício de Cristo. Um evento único, perfeito, oferecido por um sacerdote perfeito que resolve a questão de forma definitiva. Ele é a realidade para a qual todas aquelas sombras apontavam. Enxergar o Pentateuco com essa lente transforma a nossa leitura. Ele deixa de ser só uma coleção de leis e histórias antigas e se torna o capítulo fundamental de uma história unificada da redenção. E aí, a questão que fica é, se tudo isso foi só o começo, o que o resto dessa história tem para nos revelar?